Leitura diária. Êxodo 36. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. A construção do tabernáculo. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas eram opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 num outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna e um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos,
na parte de trás do tabernáculo. Nesses dois cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Amém? Para refletir, em matéria de gratidão, Israel deixou um legado histórico no preparo para a construção do santuário. De igual forma, quando o rei Davi manifestou o seu desejo em construir um santuário fixo ao Senhor, a Bíblia relata que o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. A relação do povo com o santuário era movida por profundo senso da presença de Deus, mesmo o Senhor deixando claro que não seria Davi a construir o templo, e sim seu filho Salomão. Ele fez questão de deixar a sua contribuição e preparar o povo para a sublime obra que seu sucessor havia de dirigir. Aquele templo provisório, porém, fora feito com materiais resistentes, mas também que fossem fáceis de montar e desmontar, à medida em que Israel se locomovesse pelo deserto. Todas as suas cortinas, cobertas e tábuas de sustentação ao redor possuíam seu lugar de encaixe. Era como um grande quebra-cabeças, cuja montagem desenhava no centro do acampamento a morada de Deus no meio do seu povo e o plano da salvação em Cristo Jesus. Como já vimos, cada peça do santuário possuía especial significado, todas apontando para o ministério de Cristo e para a redenção, não somente de Israel, mas de todos que vão a Cristo. E para a construção deste lugar, o povo ofertou tanto material que o que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Da mesma forma que a cada manhã os filhos de Israel recebiam do céu maná, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Rapidamente Moisés conseguiu tudo o que era necessário para erguer o tabernáculo, de forma que o povo foi proibido de trazer mais. Essa disposição voluntária em forma de ofertas tem um significado tão nobre e santo quanto a mensagem do próprio santuário. Ela é um tipo da entrega voluntária de Jesus, que ofertou mais do que o suficiente para nos garantir vida eterna. Todas as vezes que levamos em nossas mãos as nossas ofertas voluntárias à casa do Senhor, elas representam a nossa gratidão
pela oferta incomparável de Cristo. Somente quando compreendemos esta tão maravilhosa graça e permitimos que ela nos transforme nossa vida, tempo, talento e tesouros, tornam-se primariamente a serviço do Deus que nos salvou. Há uma obra grandiosa e urgente a ser realizada em nossos corações, da mesma maneira que o Senhor agiu no meio do seu povo. O seu Espírito tem movido a todo homem cujo coração o impeliu a se achegar à obra para fazê-la. Há um clamor sendo erguido em cada coração, e somente aqueles que estão dispostos a fazer segundo tudo o que o Senhor havia ordenado entenderão que se trata de um chamado que exige uma decisão firme e resistente às dificuldades do deserto. Somente pelos méritos do perfeito ofertante poderemos concluir a obra que ele nos confiou. Como mordomos de Deus dos últimos dias, precisamos atender à solene advertência da mensagem do Senhor. O tempo é muito breve e tudo que deve ser feito tem de ser feito rapidamente. Os anjos estão segurando os quatro ventos e Satanás está tomando vantagem de cada um que não seja plenamente firmado na verdade. Toda pessoa será provada. Todo defeito de caráter, a menos que seja vencido pelo auxílio do Espírito de Deus, tornar-se-á meio certo de destruição. Precisamos sentir como nunca antes a necessidade de que nosso povo seja fortalecido pelo Espírito da verdade, pois os ardis de Satanás enredarão a todos que não fazem de Deus a sua força. O Senhor tem muito trabalho por ser feito, e se nós fizermos o que Ele nos designou, colaborará com os nossos esforços. Amém?